PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR104SIJA, ISAIDA, AUMSMUTIMPU, DACUNDIC cedilha UDUNUSIR, PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR105ACUMUNIDADIDISTN. Por um lado, comunidade de destino significa que carregamos com muitos o mesmo destino, por exemplo, uma catástrofe natural que atinge todos da mesma forma, uma guerra, uma perseguição, uma deficiência ou doença. Comunidade de destino também significa que participamos espontaneamente no destino de outros procurando amenizá-lo, por exemplo, quando ajudamos alguém num acidente. Contudo, comunidade de destino ainda pode ter um outro significado totalmente diferente. Estamos emaranhados no destino de outros sem que exista N possibilidades de escape. Por exemplo, no destino de nossos antepassados e no destino trágico ou na injustiça que outros sofreram. Eles se tornam novamente vivos em nós, têm a palavra através de nós, querem agir através de nós, ser reconhecidos, amados e apaziguados. Pode até acontecer que no relacionamento com um ser amado ou, mais tarde, com nossos próprios filhos, representemos novamente um drama do passado e precisemos levá-lo até o fim. Assim, através de nós, outras pessoas ficam emaranhadas em um destino não solucionado, não concluído, são por ele capturadas e tomadas a serviço, e nós também, é claro, inversamente por ele. Isso nos tira a liberdade? Com isso fracassamos na nossa própria realização? Ou é justamente esta nossa finalidade? Realizam-os nessa comunidade de destino também o nosso próprio destino? Talvez o nosso destino seja esse algo em comum? Nós também temos nosso próprio destino porque, ao mesmo tempo, temos o destino de muitos outros e o destino deles se realiza através de nós e o nosso através deles. Nessa comunidade de destino estamos acolhidos, somos seres humanos entre seres humanos, nos tornamos iguais e equivalentes a todos os outros seres humanos perante algo maior que interfere de modo poderoso no destino de todos. Quem se submete a essa comunidade de destino, não importa para onde ela o conduza e para que finalidade o tome a serviço, permanece no amor por todos e, no final, ao concordar com ele, fica liberado. ATUARSIMAGIR. Quando deixamos algo significa que não temos mais efeitos sobre isso? Ou talvez seja o inverso, que algo só pode ter efeito se deixarmos que atue. Pois tudo que existe já atua em tudo pelo simples fato de estar presente, atuando em sintonia com seu meio ambiente em qualquer momento. Quando estamos em sintonia, isso atua também em nós e a nosso favor, exigindo de nós uma ação ou não ação. Entretanto, quando estamos em sintonia, sabemos o que podemos e devemos deixar de fazer. Porém, mesmo quando agimos, soltamos algo se estivermos em sintonia. Soltamos nossos próprios pensamentos egoístas, soltamos todas as intenções que nos afastam. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR106 dessa sintonia. Soltamos o medo que temos de outras pessoas que se opõem àquilo com o qual estamos em sintonia. Nós as soltamos, sem nos opormos a elas, a não ser que esse soltar também já seja um estar em sintonia. Quando as soltamos, sem querermos modificá-las, experimentamos que a nossa não interferência deixa que outras forças mais sábias atuem para um bem maior. E como aprendemos a deixar? Podemos praticar isso? Podemos nos preparar para o deixar na medida em que observamos a natureza através da pura contemplação, da pura escuta, da pura sensação, nos expondo àquilo que se desenvolve à nossa frente de modo infinitamente múltiplo e que aparentemente se opõe à natureza. Se deixarmos que o presente também atue naquilo que, é o que pensamos, nos impede de deixar, ele próprio se torna uma parte daquilo que atua, sujeitando, se entrando em sintonia com isso. Levados pelo presente sem que talvez percebamos, também deixamos nós mesmos para trás. Assim experimentamos como muitas coisas ao nosso redor atuam de uma forma poderosa sem que planejemos ou façamos algo.
Quando planejamos algo com outras pessoas ou quando nós mesmos queremos decidir algo importante, talvez possamos nos deter algumas vezes, nos expor a esse plano, a uma certa distância e sentir talvez o que precisamos deixar primeiro para que algo diferente, que esteja mais em sintonia com esse plano, tenha a sua vez e tenha um efeito decisivo. Esse deixar nos conecta com muito mais do que se fossemos realizar isso por conta própria. Nesse deixar crescemos. Ao mesmo tempo em que atuamos sem agir, soltamos as coisas superficiais. DIP Rua e SS o zero que pesa muito sobre nós e no nosso ânimo de forma que ficamos deprimidos. Frequentemente acontece porque queremos ou esperamos algo que se afasta de nós e permanece inalcançável. Também vem de algo exterior a nós, algo estranho a nós, algo fora de nossa responsabilidade ou culpa, que se apossa de nós sem que saibamos o que é e de onde vem. Essa é a verdadeira depressão, e nós estamos entregues a ela. Estamos realmente entregues? Ou podemos deixar entrar uma pequena luz nessa escuridão mudando a nossa perspectiva a partir de nosso íntimo? Só poderemos conseguir isso se tomarmos a depressão como ela é e a suportarmos como uma doença que no fundo quer se curar. Se através dela olhamos para um outro ou para um acontecimento que quer finalmente encontrar a paz depois que tivermos olhado para ele, o tivermos respeitado, suportado, acolhido, deixado em paz e finalmente liberado no esquecimento. Depressão significa que algo ainda não está terminado, não está solucionado, está esperando por ajuda e reconhecimento. Na depressão carregamos algo que ainda pesa para outros. Se carregarmos esse algo, conscientes, sem tomá-lo como próprio, porém PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR107 permanecermos, com compaixão, ao lado do outro até que se reconcilie consigo mesmo, deixando esse algo no passado, nossa depressão se transforma em amor. Nesse amor, a depressão transcende e se transforma em si paixão e força. A rua UILDAD e a crueldade, a falta de consideração é algo natural. Nós a encontramos na natureza a cada passo. Algumas pessoas dizem, a vida é cruel. Nisso está contida uma censura, como se a vida pudesse ser diferente. Porém, aquilo que nos parece ser cruel é, ao mesmo tempo, aquilo que é forte, que desafia, que torna o desenvolvimento inevitável. Somente porque o mais forte procura se impor, é claro que aqui também há crueldade, o mais fraco também precisa se tornar forte e cruel. Precisa se medir e desafiar o outro que é forte e cruel, de forma que fica mais forte e mais cruel e então ambos precisam se desenvolver e crescer na luta pela vida e pela morte. Entretanto, isto não se opõe ao amor? Apenas quem está em sintonia com o lado cruel da vida é suficientemente forte para amar o outro de tal forma que cresce através desse amor. Quem ama de uma forma fraca e covarde porque não ousa se expor à realidade total é igualmente cruel. Cruel a partir do resultado. Ele também não pode escapar às leis da vida que exigem o último de cada um de nós. Contudo, tanto ele como as pessoas que pretende amar, depois de um certo tempo, se tornam vítimas da vida que é mais forte. DEFICITSDUAMUR via de regra, somos gerados com amor. Mesmo quando parece que o instinto prevalece, o anseio pela unidade e fusão, que atrai o homem e a mulher, toma-os a seu serviço, tornando-os pais. Entretanto, essa união é mais íntima quando o homem e a mulher já se encontraram antes e se denominam publicamente um casal. E não, a união na qual uma criança é gerada, é vivenciada e atestada como ponto culminante do amor e como realização sem déficit. Mais tarde a criança também se sente assim. Sua vida é o fruto do amor. Tal criança é esperada pelos pais com amor, é bem-vinda e acolhida na família. Aqui também, via de regra, sem déficit. Essa criança pertence desde o início. Algumas vezes este amor está exposto a limites tanto externos quanto internos. Por exemplo, limites externos, quando a criança é prematura e passa os primeiros tempos na incubadora ou quando vem ao mundo através de uma cesariana. Limites internos,
Quando os pais se separam ou quando a mãe quer manter segredo em relação à criança porque é ilegítima ou quando a mãe, através da adaptação às novas circunstâncias de sua vida que se torna inevitável no cuidado de uma criança, não quer ou não pode fazer isso. Então algo falta à criança. Ela vivencia um déficit no amor de que precisa e pelo qual PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR108 anseia. Com isso fica prejudicada? Ela sofre deficiência em seu desenvolvimento? Por um certo tempo, certamente que sim. Por outro lado, através dessas circunstâncias, a criança é desafiada a desenvolver capacidades que foram necessárias devido a esse déficit. Mas elas se desenvolvem somente quando, ao mesmo tempo, a criança consegue se despedir do desejo de que os anseios antigos sejam satisfeitos. Como essa despedida pode ter êxito? Deslocando o olhar, afastando-se do déficit da privação vivenciada em direção à plenitude da vida e do amor que foi presenteada a eis a criança apesar das privações. Pois a plenitude não significa perfeição. Muito pelo contrário. Ela é vivência, dá somente através da falta e do déficit como um polo oposto e assim não é somente presenteada, mas também tomada. Então os déficits do amor não são apenas restrições mas também estímulos que exigem e liberam forças especiais. Porém, quando o olhar permanece direcionado ao déficit, surgem vícios que devem anular os déficits e acalmar o anseio anterior. Por exemplo, quando alguém come ou bebe demais, não consegue ficar sem companhia, procura constantemente distrações, compra mais do que precisa, trabalha mais do que é salutar ou quando quer fugir do presente. Se embriaga ou renuncia ao mundo e procura na religião o apaziguamento de seus anseios procurando, via de regra, a mãe ou o pai que lhe faltou. Com isso não percebe que já tem a mãe completa e o pai completo, pois vive somente porque tem os dois. Por isso, tudo o que precisa para ser completo é tomar finalmente o que já tem e já é. Algumas vezes isso se consegue somente de forma lenta e bem mais tarde, no fim da vida. Por quê? Da privação vivenciada muitos desenvolvem uma reivindicação, não apenas em relação aos próprios pais, mas também em relação a outros e até perante seus próprios filhos, como se estes precisassem garantir aquilo que somente seus próprios pais poderiam ter dado. Porém, com isso as outras pessoas se afastam, se sentem sobrecarregadas e assim eles sempre repetirão a experiência que os tornou exigentes e adictos. Com isso também colocam em risco o mais íntimo dos relacionamentos que é possível entre os seres humanos, o relacionamento entre homem e mulher, esvaziando-o e deixando-o fracassar. Contudo, quando conseguimos tomar os pais como são e renunciamos ao que outrora não foi realizado não importando o que nos faltou quando criança, então a experiência do amor no presente transforma-se num amor sem déficit. O SM o Rua Teu S onde estão os mortos? Eles estão desaparecidos? Com a morte deles tudo passou? Quando as plantas ou animais morrem, não ficamos refletindo se estão presentes para nós exceto ainda em suas sementes, seus rebentos ou em outras formas de vida as quais serviram como alimento. Mas como fica isso em relação aos seres humanos? Nossa parte PINSAMNTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR109 espiritual e nossa alma estão sujeitas à mesma forma de perecimento? Será que não estão, como a nossa parte material, dentro do círculo da vida e morte e dessa forma servindo como alimentação e adubo? Será que não continuam existindo de uma outra forma não material? Nossas experiências com os mortos apontam para essa direção. Algumas vezes aparecem em nossos sonhos de forma tão viva como se ainda estivessem presentes e quisessem algo de nós, algo que ainda lhes falta. Por exemplo, o reconhecimento ou uma despedida com amor para que finalmente consigam se separar. Algumas vezes devemos colocar algo em ordem para eles, algo que não os deixe em paz e que ainda os acorrenta a esta vida. Quando fazemos algo por eles, algo que ainda necessitam, depois de um certo tempo se afastam, como se agora pudessem permanecer com os mortos para sempre e encontrar a paz com eles. Inversamente, os vivos também se sentem atraídos pelos mortos. Sentem saudades dos mortos, querem se reunir com eles.
Algumas vezes, uma mãe sente-se atraída em direção à sua criança morta ou uma criança se sente atraída na direção de sua mãe morta. Anseiam pela morte para estar novamente unidos à pessoa amada que lhes falta. Para eles esses mortos ainda estão presentes e a própria morte é uma continuação de suas vidas aqui. Outros sentem uma atração irresistível para a morte, como se uma pessoa morta os estivesse puxando com toda a força. Parece que esses mortos encontrariam a paz se houvesse ainda uma pessoa viva com eles ou ao seu lado. Contudo, talvez não seja a pessoa viva como pessoa que gostariam que estivessem consigo, mas sua recordação amorosa, seu respeito e seu agradecimento. Por exemplo, quando uma criança que perdeu a sua mãe muito cedo, talvez até no seu próprio nascimento, olhe para a mãe morta com amor e lhe diga de todo o coração: agradeço, o anseio de sua mãe de querer estar unida à sua criança na morte termina. Assim, de repente, essa criança não sente mais essa atração que a puxava para a mãe. Algo semelhante acontece em relação aos agressores e suas vítimas. Pois os agressores também se sentem atraídos em direção às vítimas e algumas dessas vítimas não conseguem encontrar a paz até que seus assassinos não estejam deitados ao seu lado. Porém, aqui a vítima também encontra algumas vezes a paz quando seu assassino a olha com um amor que não tem mais medo da própria morte e que reconhece que para ele o verdadeiro passo para a reconciliação com sua vítima seria sua própria morte, que o torna semelhante à sua vítima e o une a ela. Aqui falei somente dos mortos ou será que somente dos vivos? Eu não sei. Algumas vezes não posso diferenciá-los entre si. Talvez ambos estejam presentes, mas apenas de formas diferentes, um de forma visível e o outro se subtraindo ao nosso olhar. Os mortos permanecem um mistério para nós. Estão simultaneamente distantes e próximos a nós. Talvez caminhemos entre eles, sem percebermos. Porém, algumas vezes, revelam sua presença de forma poderosa causando temor, ajudando o PINSAMENTOSSOBRIDIUS, BIRTHILLINGIR10 destruindo. Nós vemos que às vezes os mortos se apossam dos vivos, por exemplo dos curandeiros, fazendo coisas inacreditáveis através deles. Depois o curandeiro desperta, não sabe o que fez em detalhes, só sabe que um morto, frequentemente uma pessoa cujo nome conhece, falou e agiu através dele. Talvez personalidades poderosas da história que trouxeram infelicidade para muitos seres humanos, estiveram também sob o domínio de mortos que, de um lado lhes deram poder e, por outro lado, os protegeram de uma forma misteriosa. Entretanto, aqui também não sabemos. Talvez isso nos deixe mais cautelosos no nosso julgamento. Ao mesmo tempo aviva o nosso medo porque percebemos ainda mais a nossa impotência. Frequentemente vivenciamos os mortos do nosso cotidiano como dedicados e amáveis, principalmente os mortos de nossa família. Eles nos acompanham por um tempo, como se ainda estivessem entre nós, até que depois de um certo tempo se soltam e, consequentemente, nós também deles. A pergunta é: para onde vão os mortos quando partem para sempre? Existe um reino próprio deles? Ou emergem depois de um certo tempo em um não ser, em um esquecimento infinito? Ninguém sabe. A outra pergunta é: o que resta para nós que ainda estamos vivos, temos a morte à nossa frente e estamos constantemente cientes de sua presença? E o que resta para nós quando temos medo dela, queremos negá-la ou ignorar suas batidas à nossa porta? O que nos resta é estar em sintonia com aquilo que será e de que forma será. Desse modo já estaremos consolados, aqui e agora. A M Rua T e C o M P Rua T A o que é esse calafrio que sentimos quando ouvimos a palavra morte e nos expomos a esse movimento interno? Estamos perante algo desconhecido e misterioso que nos atrai e ao mesmo tempo nos repele. Temos a sensação de estarmos sendo forçados a atravessar uma porta, atrás da qual existe algo diferente que nos espera. Talvez algo semelhante ao nascimento. Aqui também fomos empurrados através de uma porta e cortados de nossa base vital, do cordão vital e expelidos para a vida em si. Naquela época aconteceu de forma inconsciente, mas foi um movimento que atingiu cada uma das células do nosso corpo.
Em contraposição, sabemos que a morte está sempre à nossa frente. Ficamos esperando perante essa porta a vida inteira e nos perguntamos: o que nos espera quando a atravessarmos? Talvez sejamos empurrados através dessa porta, de repente e inesperadamente, como no nascimento. Talvez a atravessemos tranquilos porque nada mais nos segura. Talvez outros nos empurrem através dessa porta, por exemplo, um carrasco. Isso faz diferença? PINSAMINTOSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR11 não sabemos. Existe algo que continua por trás da porta, se completando de uma forma semelhante ao que estávamos acostumados? Não sabemos. Perante esta porta tomamos consciência de nossa impotência, de como somos pequenos e entregues a esse último. Portanto, o que resta? O que resta é a vida, enquanto durar. Ao invés de olhar para a porta da morte, retornamos à vida e a tomamos em sua totalidade com gratidão e alegria. No final de uma vida realizada, olhamos com mais tranquilidade para esta porta, prontos para o próximo passo, quando ela se abre finalmente para nós. CHIGARP a rua TIR quem chega, partiu de algum lugar. Somente porque partiu, chega a outro lugar. Porém, quando partimos e não sabemos para onde estamos indo, talvez só fiquemos andando em círculos, vagando, voltamos ao mesmo lugar e reconhecemos que aparentemente partimos, mas que, na realidade, partimos, sem partir. Só quem realmente partiu pode realmente chegar, aqui ficar, pelo menos por um tempo, algumas vezes por um longo tempo ou até mesmo a vida inteira. Amantes dizem um para o outro: por favor, venha e fique. Podem se dizer mutuamente, mas apenas se ambos também tiverem partido. Precisamos também deixar partir novamente muitos que chegaram até nós e ficaram conosco. Assim, os pais depois de um tempo deixam seus filhos partirem e os filhos deixam seus pais partirem, principalmente quando estes morrem. Esse deixar partir é adequado. Serve à vida e à sua realização. Os amigos também chegam, ficam por um certo tempo e partem quando chega a hora adequada para eles e para nós. Podemos deixá-los partir, sem perdê-los, pois o que significaram para nós permanece conosco, talvez até de uma forma mais valiosa do que se tivessem ficado. Inversamente também deixamos amigos e outras pessoas importantes quando prosseguimos, porque outras coisas nos atraem e nos desafiam. Essa partida também é adequada e nos deixa abertos e livres para outras coisas. No decorrer do tempo, nosso coração e nossa alma deixam muitos desejos partirem, muitos sonhos, esperanças ou também certezas que se comprovaram serem irrealizáveis ou inadequadas. Porque eles partiram, outros podem chegar. Mas então examinamos se eles são constantes ou passageiros e conforme forem, deixamos que fiquem ou partam novamente. Talvez também chegue a hora em que nos sentimos tão preenchidos como se estivéssemos já na meta. Então não importa mais o que chega ou parte, isso não faz mais diferença para nós. É como uma troca leve como o vento, que quase não deixa vestígios, porque o essencial já chegou e todo o resto partiu. Aqui encontramos a paz e já alcançamos a última partida. PINSAMINTOSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR12 NUMIUDAVIDAISTAMUS, circundados pela morte. Como um bailarino, ela coloca a mão ao nosso redor e dança, a dança da vida. A sua mão é fria? Ou será quente? Somente com ela, quando dá o seu compasso e sua melodia, a dança se transforma numa dança impetuosa. Quando estamos esgotados e queremos parar, ela nos conduz a um outro espaço, onde muitos pensam que lá descansariam. Ou a dança continua, somente seguindo uma outra melodia? Estaremos aqui também em movimento? Será que a paz com a qual alguns sonham é ilusória? Qual é o efeito dessa ideia em nós? Talvez seja: vamos continuar dançando. PINSAMINTOSSBRIDIUS,
BIRTHILLINGIR13APNDICIPINSAMINTUSS BIRTHILLINGIR14IPIL ou talvez a melhor forma de resumir os pensamentos deste livro seja no seguinte poema. O não ser um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge, como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida, que lhe proporcionamos isso? O monge lhe respondeu, em comparação com o último que busco tudo o mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda, se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele, como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? E inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou, encontro o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou, PINSAMINTUSSBRDIUS, BIRTHILLINGIR15 se existe o último ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto no que nos aparece e no que permanece. Assim como em cada ser se oculta um não ser e, em cada agora, um antes e um depois. Comparado ao ser, que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como o de onde e o para onde, comparados ao agora. Porém o não ser se revela a nós no ser, assim como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um começo desconhecido e só por um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou, por sua vez, se fosse verdade o que você diz, o que nos restaria ainda, a mim e a você? O mercador respondeu, ainda nos restaria, por algum tempo, a terra.